Amém, irmãos? Então nós vamos aqui para a terceira parte da nossa lição. Estamos estudando a lição número 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando antes de falarmos sobre essa terceira e última parte, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. É de suma importância para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim nós temos condição de alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, nesse terceiro tópico, nós vamos ver aqui Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. Então nós vamos começar aí com a ressurreição e a vida, que é tema de uma passagem muito conhecida, usada pelos pregadores, que está no Evangelho de João, capítulo de número 11, quando Lázaro já está morto. E a palavra do Senhor diz que, no versículo 24, que Marta, após ouvir do Senhor Jesus que o seu irmão haveria de ressuscitar, ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Jesus então faz a declaração dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então é interessante nós compreendermos que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Nós entendemos que Jesus é a fonte da vida eterna, a vitória sobre a morte e a esperança para todos aqueles que creem nele. Então, primeiro, nós entendemos isso porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou inúmeras pessoas, entre elas, o próprio Lázaro, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 11, como também o filho da viúva, que o Senhor Jesus, ele parou aquele cortejo, aquele ato fúnebre, e trouxe vida àquela criança, e também a passagem da filha de Jairo, que também tinha morrido, e Jesus a ressuscitou. Agora, o que é interessante ao fato de que Jesus, ele é a ressurreição e a vida, é justamente que entendemos que Lázaro, a Bíblia não fala, mas ele voltou a morrer. O filho da viúva, não sabemos quanto tempo ele viveu, mas ele voltou a morrer. E a filha de Jairo, nós não sabemos com que idade com quantos anos ela viveu, mas ela também morreu. Agora, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, diferente de outros que se disseram ser profetas, nós entendemos que ele morreu e ressuscitou. Se você for no sepulcro de Buda, está escrito lá: aqui jaz Buda. Se você for no sepulcro de Allan Kardec, está escrito: aqui jaz Allan Kardec. Mas se você for no sepulcro lá em Jerusalém de Jesus, lá em 3 idiomas, tanto no latim, no grego e no hebraico, está escrito: ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então nós temos essa convicção pela palavra de Deus que ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo, em sua teologia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 20, o apóstolo Paulo, eu vou ler o 19 também, diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então hoje Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele ressuscitou e ele não morreu mais, ele vive eternamente e está à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele também é o caminho e a verdade e a vida, que é assunto que está, para quem quiser anotar, no Evangelho de João,
capítulo de número 14 e o versículo de número 6. Então, este assunto expressa que ele é o único meio de acesso, de nos achegarmos até Deus. Primeiro, ele é o caminho. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 13 e 14. Está escrito, palavras de nosso Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então Jesus aqui, ele fala de uma porta, uma porta que é larga e de um caminho que é espaçoso, mas que ele diz que conduz à perdição, que é justamente a porta e o caminho que a maior parte das pessoas, de uma forma desenfreada, procuram normalizar aquilo que não é normal e que ocorre sobre este mundo em que nós vivemos. Porém, Cristo, ele diz que estreita é a porta e apertado é o caminho, e é este caminho que leva à vida, e ele diz que poucos são que encontrem. Então ele está se referindo justamente ao evangelho que ele propôs para nós, o evangelho do reino que ele trouxe dos céus para nós, aonde nós passamos a entender que, se nós queremos crescer na vida espiritual, nós precisamos ter uma vida de abnegação, uma vida de renúncia. Nós precisamos ter uma vida aonde verdadeiramente nós procuramos nos ater àquilo que nos ensina a palavra de Deus, no quesito de vivermos uma vida de caráter espiritual, vivermos uma vida que apenas com o nosso testemunho as pessoas elas tenham o prazer de procurarem nos imitar, como nós estamos procurando imitar a Cristo acerca dos ensinamentos que ele deixou proposto para nós. Então, ele é o caminho, ele também é a verdade, está escrito na palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí diz, quem é a verdade? O Filho, Cristo, porque está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós vivemos em um mundo que, infelizmente, ele contém dentro de si mentiras, enganos, e nós compreendemos que não é diferente o mundo espiritual. Mas lá em Atos capítulo 17, versículo 30, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, ele anuncia pela palavra a todos os homens que se arrependam. Ou seja, a palavra arrependimento fala de dar meia volta, de sair daquele caminho que você está vivendo de forma desenfreada e dissoluta, e você passe a caminhar por um caminho de salvação, um caminho de bênção, um caminho que vai promover saúde, tanto física, como também promoverá a saúde espiritual para a sua vida. Terceiro, também ele é a vida. Por quê? Porque ele venceu a morte, como nós já falamos aqui de Siddhartha Gautama, como falamos aqui de Hippolyte Leon, né, que é o Allan Kardec, e nós passamos a compreender que esses homens, eles não venceram a morte, muito pelo contrário, eles foram vencidos pela morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu a morte, e a sua palavra nos deixa claro, através da teologia do apóstolo Paulo, e dentre outros escritos que temos em mão, que quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário,
ele desceu às partes mais baixas do inferno, pregou aos espíritos que estavam em prisão, e ele deu um brado dizendo: todo poder me é dado, tanto no céu como na terra, e debaixo da terra também. Então, nós entendemos com isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é, como diz aqui em nossa lição, o caminho, a verdade, e ele também é a vida. Aí nós vamos encerrar aqui esta lição para nós lermos a conclusão, falando sobre Jesus quando disse: eu sou a videira verdadeira. Isso aí está lá no Evangelho, tá? De João, capítulo de número 15, aonde ele diz: olha, eu sou a videira verdadeira, versículo 1, e o meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então aqui, o Senhor Jesus, ele usa esta metáfora como uma fonte de vida espiritual, dizendo que ele é a videira verdadeira e o seu pai é o lavrador. Então, como a videira, ela sustenta e ela alimenta os ramos, Jesus aqui está dizendo que ele é aquele que dá vida, né, e permite que produzamos frutos espirituais. Para nós fecharmos esse tópico, eu quero ler um texto aqui que é tão importante, que está na teologia do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 11, tá? A partir do versículo 17 ao 24, que fala sobre o cuidado que nós temos que ter, porque nós fomos enxertados, tá? Nesta videira verdadeira. E nós vamos ver através desta passagem que, se Deus ele não poupou os ramos naturais, que se tratava dos judeus, lembrando que a Bíblia ela fala de 3 povos. Primeiro, ela fala dos judeus, todos aqueles que são de Israel. Segundo, ela fala dos gentios, que são aqueles que, tirando Israel, são todas as demais nações. E ela fala sobre a igreja, que é um conjunto tanto de judeus como também de gentios, quando entregam a sua vida a Cristo Jesus, quando creem e procuram caminhar dentro da sua palavra e se tornam igreja, que vem do original eclésia, que são por Cristo tirado para fora, ou seja, no contexto do desenfreamento do mundo, para caminharem com Deus de uma forma diferente dentro deste mundo que estamos propostos a caminhar. Então, olha o que diz lá no versículo 17: se alguns dos ramos foram quebrados, e aqui Paulo estava falando dos judeus, e tu, agora está falando com os gentios, sendo um zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então ele diz: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta a ti. Então o fato de nós termos sido enxertados não nos dá o direito de nos gloriarmos, mas nós devemos entender que nós devemos nos humilhar ainda mais, e devemos viver uma vida de gratidão ao Senhor, porque Ele se revelou como a videira verdadeira, do qual o seu pai é o lavrador. Então aqui no versículo 19 ele diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Este deve ser o posicionamento de nós, um povo gentil que se tornou igreja. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Por quê? Porque o próprio apóstolo João ele escreveu: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E aí a Bíblia vai dizer que todos que o receberam, ele deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E aí ele diz: e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Por isso que a Bíblia diz que o que é nascido de Deus, esse vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Lembrando que sem fé, o escritor aos Hebreus disse, é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a Bíblia ainda vai dizer que mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas que creram. Então nós precisamos entender que nós somos salvos é pela fé, pela graça de Deus, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus para a nossa vida. A fé que nós temos é uma fé que ela é gerada pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou seja, é pela palavra de Deus que nós temos fé para estarmos enraizados nesta videira verdadeira que é Cristo, e sermos limpos por Deus pela palavra que Cristo Ele pregou e deixou escrita pelos apóstolos para nós. Versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, olha aí, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Eu acho extraordinário esse texto, principalmente quando o apóstolo Paulo diz, olha, considera a bondade e a severidade de Deus, porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. A gente vê que Deus, Ele tanto lá no passado escolheu, como Ele também rejeitou. Exemplo, nós temos a vida de Saul, porque Deus lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Ele disse para Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei, eu já tenho preparado uma outra pessoa para ser chefe sobre o meu povo. E a gente sempre precisa, quando a gente trata desse versículo, fazer com que as pessoas compreendam que Deus, Ele não rejeitou Saul para a salvação. Deus não rejeita ninguém para a salvação. São as nossas próprias atitudes que nos levam à perdição. Mas naquela ocasião, Deus rejeitou a Saul para governo e colocou Davi em seu lugar. Então nós entendemos com isso que Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Então eu acho de suma importância este versículo 22, que nós devemos considerar os dois lados, e não querermos ter uma visão como havia um povo nos dias de Paulo, chamados antinomianos, que por estarem debaixo da graça, eles achavam que podiam viver uma vida de pecado, porque se estava no tempo da graça, todos seriam salvos, e não é bem assim. O apóstolo Paulo, aqui mesmo, nessa carta, está vindo à mente aqui, em Romanos capítulo 6, no título, ele diz que a graça, ela não nos deixa permanecer no pecado, antes, ela nos livra do poder do pecado, e é por isso que ele diz, ó, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então não há como viver no pecado, uma vez estando mortos para ele, e agora estando vivos para Cristo Jesus nosso Senhor. Então vamos considerar isto, a bondade e a severidade de Deus. Aí ele diz aqui, ó, para com os que caíram, porque infelizmente nós vivemos em um tempo que as pessoas querem apontar umas às outras, as pessoas querem julgar umas às outras. Existem inúmeras pessoas que querem ser melhores do que as outras pelo fato de estarem no templo, pelo fato de serem igreja,
E isto não é evangelho. Este evangelho que estão vivendo por aí, ele está envelhecido. Este evangelho que estão pregando por aí, ele está ruim. Um evangelho só de apontar, de desvalorizar as pessoas. Mas o evangelho que Cristo ele propõe para nós é o evangelho que nós venhamos nos soltar, um evangelho que a gente estende as nossas mãos, ajude o nosso irmão, ame o nosso irmão, esteja disposto a carregar a carga do nosso irmão, e eu estou dizendo num sentido espiritual, para que ele possa ter forças para num futuro breve ele caminhar sozinho. É isso que nós precisamos entender, porque este era o evangelho vivido pela igreja primitiva no passado, um evangelho de ajuda mútua, um evangelho que as pessoas procuravam se ater para cuidar da vida do outro, mas não para falar mal, mas para procurar ajudar, e não para fazer julgamentos temerários da vida dos outros. Então, para com os que caíram, ajude, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, e se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. A benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Agora, se nós agirmos de outra maneira, nós seremos cortados. Então nós não temos com o que se gloriar. Nós não temos por que querer dizer que nós somos melhores do que o nosso irmão, mas nós precisamos entender que o Senhor, Jesus, Ele é a videira verdadeira, e o seu Pai é o lavrador, e o intuito de Deus é que nós venhamos dar frutos, e venhamos ser limpos pela palavra que está sendo pregada, para que o Pai possa cada dia pela palavra nos limpar e possamos permanecer dando mais e mais frutos na sua obra. Aí nós vamos concluir aqui, trazendo o comentário do bispo Abner Ferreira, que diz que nós devemos permanecer em Cristo, e ao enfatizar as declarações de Jesus como eu sou, a lição de hoje nos exorta a permanecer em Cristo, pois Ele é suficiente para salvar, sustentar, prover, guardar, restaurar e nos fazer frutíferos ao longo da nossa caminhada cristã, até que Ele venha para a glória de Deus. E assim nós terminamos esta lição de número 6, a lição maravilhosa, comentada pelo bispo Abner Ferreira, sobre o grande eu sou. Deus abençoe os irmãos e até a próxima lição, querendo Deus.